Oi, tudo bom? Hoje eu vou começar a falar com vocês um pouquinho mais da minha profissão. Bom, quem é novato aqui, meu nome é Melissa Rossetti, eu sou terapeuta de inteligência emocional, médica veterinária e terapeuta homeopata. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas com que exatamente que você trabalha? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Então esses videozinhos que eu vou fazer vai explicar um pouquinho e às vezes trazer para o seu consciente coisas que todo mundo passa. Então, o meu trabalho, ele tem uma visão sistêmica. Eu sou Master Coach em Saúde Integrativa Sistêmica. Tudo que leva a palavra sistêmica, a gente vai ter a visão sistêmica de Bert Hellinger. E tudo que você ouvir falar integrativo é porque precisa ter um todo. A homeopatia por si já tem essa visão, que é uma visão de cuidar do meu físico, do meu mental, do meu emocional e do meu espiritual. E quando eu falo do espiritual, eu não estou falando de espírito, eu estou falando da minha alma, eu estou falando da minha essência, eu estou falando que nós, cada um de nós, somos parte de algo muito maior, de um todo. E cada um vai denominar isso de uma forma. Tem gente que vai chamar de energia, tem gente que vai chamar de natureza, tem gente que vai chamar de Deus, seja como for. A nomenclatura que vai usar é o que menos importa. O que importa é que a gente, para ter saúde, a gente precisa estar nessas 4 esferas em equilíbrio. Então não adianta eu ter um corpo super saudável, vou lá, faço academia, e às vezes as pessoas olham, nossa, que pessoa musculosa, mas a que ponto que ela está nesse músculo? Será que ela teve que ingerir uma dieta muito rigorosa ou de repente substâncias que não fazem bem para a saúde do corpo dela? Então por fora ela tá muito bonita, mas por dentro ela não tá saudável? Ou ela tá emocionalmente abalada, com um monte de problema, e por fora ela tá linda, mas dentro ela tá destruída? Então isso não é saúde. Saúde, conceito de saúde, é eu estar bem e equilibrada em todas as esferas, no meu físico, no meu mental, no meu emocional e no meu espiritual. E outra coisa que as pessoas confundem muito, mental e emocional não é a mesma coisa? Não, o meu mental é a minha capacidade de raciocinar. Então eu vou trazer tudo para a linha do raciocínio. Isso a gente trabalha no nosso neocórtex, né? Então esse é o meu mental. E o meu emocional é o meu sistema límbico, é tudo que eu sinto. E aí, gente, lá no sistema límbico é onde está a minha hipófise. E a minha hipófise ela é responsável por quase tudo no meu sistema endócrino. Então daí que vem a psicossomática, né? Que é a prova, os mamíferos têm sistema límbico. E só os humanos têm o neocórtex frontal desenvolvido. Então daí vem a psicossomática, o porquê dos adoecimentos, como nós adoecemos, quais são as chavinhas que viram na gente para que isso aconteça. E eu fiquei pensando sobre como ajudar, como falar, como divulgar, como mostrar a importância disso. Então eu falei, poxa, eu vou começar a gravar videozinhos sobre psicossomática. E aí precisou dessa introdução para vocês entenderem exatamente como que funciona, como que isso é trabalhado, inclusive em consultório. E aí, quem gostar desse assunto, quem achar isso interessante, vocês, por favor, aí, façam inscrição no canal, ativem o sininho, tem 2 vídeos por semana. Tem o meu Instagram, que é o Melissa Rossetti Oficial, né? Que eu acho que pode ser uma coisa que de repente pode fazer uma diferença na sua vida. Aqui vai ser uma questão mais de trazer para sua consciência o que está te adoecendo. Lógico que existe todo um trabalho que a gente precisa fazer, né? No meu caso, eu utilizo o coach de terapia integrativa sistêmica associada à homeopatia. Eu sou aromaterapeuta também, associada à aromaterapia e todas as outras técnicas que eu sei. Cada um vai trabalhar de uma forma. Então, mas quando a gente toma consciência, já é o primeiro passo para que as coisas melhorem. Porque quando aquilo fica acontecendo com a gente, nem consciência a gente tem do que está acontecendo, o que acontece? A gente vai, toma, sei lá, tem sinusite crônica, aí você vai, toma remédio para sinusite, melhora da sinusite, passa um tempinho, toma remédio para sinusite de novo, e tem sinusite de novo, e a gente está muito habituado a essas doenças crônicas. Na homeopatia, a gente chama isso de miasma, que é onde a gente tem justamente um desequilíbrio dessa energia vital. O que está acontecendo que está me levando a desequilibrar? Esses miasmas para homeopatia é como se eu fosse fazer uma plantação
e eu precisasse preparar aquele terreno. Então não adianta eu querer fazer uma plantação, seja lá do que for, de milho, sem preparar aquele terreno antes. Então as doenças crônicas, elas são esses adoecimentos desses miasmas que para a psicossomática é basicamente o que a gente vai trabalhar. O que te leva a adoecer? Tudo bem, você tem sinusite, mas o que a gente precisa fazer para que você não tenha sinusite todo ano? Qual é a emoção que te leva para essa sinusite? E hoje eu escolhi para falar, eu lembrei da sinusite aqui, mas hoje eu escolhi para falar da cistite. Porque eu tenho várias pacientes, mais mulheres, inclusive é mesmo mais comum em mulher, porque a uretra é menor, que tem cistite. Mas por que será que é só essa questão da uretra que faz a pessoa uma mulher ter mais cistite que um homem? Não é só isso. Então é muito comum, inclusive na homeopatia, antigamente, isso não acontece mais, mas antigamente as mulheres elas eram muito castradas. E eu acabei de falar que a cistite é o que fica, o que vai, o que eu recebo. Cistite, ela tá relacionada ao meu limite do que entra, do que sai, do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu quero, do que eu não quero. Então pensa as mulheres aí, sei lá, até 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou as nossas avós, né? Sexo era uma coisa que era basicamente, e é interessante falar isso também, por que as mulheres faziam essa questão? Porque o homem nunca teve essa castração sexual, inclusive era desejável que eles procurassem até pessoas das quais eles não gostassem, apenas por essa questão sexual, e as mulheres tinham que se manter ali intactas, e muitas vezes as famílias, até hoje, né, mas antigamente mais, tinha esse tabu de que no prazer era ruim, que era impuro, que sexo era só para reprodução. Então de repente a mulher ia, se casava com uma pessoa que ela gostava, tinha prazer naquela relação, e ao mesmo tempo ela tinha uma briga interna de que aquilo era errado, de que aquilo não era bom, então ela começava a fazer cistite, porque tem uma castração familiar da sexualidade dessa pessoa. Então ela começava a fazer essa cistite de repetição, inclusive é uma coisa que mexia muito com a honra dela. Então na homeopatia a gente tem um medicamentozinho que é maravilhoso para cistite de repetição, mas quando eu estiver falando de coisas que estão incomodando o meu limite. Só que aí vem a psicossomática e fala que a cistite tem a ver com limite. Então, esse medicamento específico, ele vai resolver o problema da cistite, que é por essa castração sexual, mas ela também vai resolver a cistite daquela pessoa que não está conseguindo pôr limite na sua vida, e por isso ela está tendo cistite de repetição. Então vou contar uma historinha para vocês até de uma cliente minha. Ela é uma pessoa muito bem sucedida e ela tem sócias, ela tem uma empresa e ela tem sócias. E uma das sócias resolveu dar um caminho para a empresa que não era exatamente aquele caminho que ela concordava, mas ela não conseguia falar não. E o que eu fui notando ao longo desse período? Todas as vezes que ela não conseguia ter voz com essa pessoa, ela fazia uma cistite. Ou seja, cistite tem a ver com o meu limite, com o meu respeito. Só que quando eu me desrespeito, porque o que acontece? Ela não falava o que estava incomodando. Só que aí ela fazia uma cistite, e aí ela tinha que tomar antibiótico, e aí ela tinha que tomar anti-inflamatório. Aí ia, conversava, tal, até um dia que a gente trouxe isso para consciência. Olha, por que você não consegue dar esse limite? Por que você não consegue falar para essa sócia que você também é importante, que você também tem uma opinião nessa empresa? E aí, a partir daí, ela tomou consciência e ela teve voz, e a partir do momento que ela teve voz, ela não teve mais necessidade de ficar fazendo cistite de repetição. Poxa, essa pessoa nunca mais vai ter uma cistite? Não, a gente não pode falar isso. Mas eu posso falar que a partir do momento que eu consigo identificar o porquê que eu estou adoecendo e que eu aprender com isso, porque saber não é poder. Fazer alguma coisa é o que te dá o poder. E saber, entre o saber e o fazer, existe um abismo. A gente precisa construir uma ponte. Mas pelo menos eu preciso saber o que eu preciso fazer para chegar do outro lado. Porque quando eu não sei, eu vou construir ponte para quê? Nossa, tá um abismo lindo, tem um eco, uma paisagem maravilhosa. Para que eu vou querer fazer ponte? Então, a partir do momento que eu sei,
eu falo, poxa, eu preciso fazer uma ponte para chegar ali do outro lado. Então, o que vocês precisam gravar? Você que está aí tendo muita cistite de repetição. Poxa, será que eu estou me respeitando? Será que eu estou ouvindo as minhas necessidades? E ainda mais, o que eu preciso deixar aí? O que é meu? Porque às vezes isso também acontece com gente muito controladora. Não é só porque tem alguém lá de fora me desrespeitando. Não tem muito a ver com quem tá lá fora me desrespeitando. Tem a ver com que eu me permito ser desrespeitado. E tem a ver também com o quanto eu quero controlar. Porque às vezes eu quero controlar coisas, situações e pessoas que não são minhas. E aí eu não deixo essas pessoas irem. E quando eu não deixo essas pessoas e situações irem, quem vai ter assistido sou eu. Porque a gente tem que pensar que o nosso corpo está sempre ao nosso favor. Sempre. E a doença é um caminho do meu organismo, porque eu tenho dois caminhos para psicossomático. Ou eu vou pro lado da loucura ou eu vou pro lado da doença. E o meu organismo entende e fala, poxa, eu posso ficar doente, mas a loucura é o último grau, eu não posso ficar louco. Então a gente começa a se adoecer. Então quando a gente começar a olhar para essa doença como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de cura, inclusive, eu não preciso mais adoecer. Mas eu só não vou mais adoecer quando eu entender que aquela doença veio para me ensinar alguma coisa. Gente, seja uma unha encravada. Inclusive, depois eu vou gravar um vídeo falando de unha encravada, porque quando eu falo que unha encravada é psicossomática, as pessoas falam, imagina. Não, não é imagina, é real, é ciência. E se você aprender por que a sua unha está encravando, ela não precisa encravar mais. E se você aprender por que você está tendo cistite de repetição, você não precisa ter mais cistite de repetição. Então pensa nisso, que cistite está muito ligada ao limite que eu dou para o que precisa ir embora, o que precisa ficar. Então, para eu aprender a colocar a minha linha do respeito, até aqui isso precisa ficar, daqui para frente isso precisa ir embora. E tem muita coisa que é bom ficar durante um tempo, mas depois de um tempo aquilo não tem mais função. E que se a gente insistir naquilo, vai fazer mal. Quer um exemplo prático? A placenta. Enquanto a criança está ali no ventre da mãe, ela precisa de uma placenta. Se a criança nascer e a mãe insistir em manter aquela placenta ali, ela vai matar a criança. Isso parece que é uma coisa muito figurada, mas isso é o que a gente faz com a vida da gente. Isso é o que a gente faz com as doenças. Entendeu? Então eu tô vivendo um relacionamento, uma sociedade, né? Ou aquela escola que meu filho trabalha, que nesse período aqui ela é maravilhosa, mas de repente eu preciso deixar essa escola embora, esse relacionamento embora, esse emprego embora, essa pessoa embora, essa situação, para que a vida vá pro caminho do equilíbrio, para que as coisas sejam melhores. Eu já aprendi o que eu tinha para aprender naquela situação. E mesma coisa falando de escola, você pegar seu filho que está lá na creche e não querer colocar depois ele no ensino fundamental. Foi fundamental para ele a creche, mas agora ele precisa ir para a escola. Então eu preciso aprender a me despedir dessa escola com gratidão e deixar que a vida flua. Sistema geniturinário, cistite, tem muito a ver em deixar a vida fluir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficar dúvida, pode perguntar aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. Quem quiser saber mais sobre psicossomática, eu vou começar a partir de agora a gravar vários vídeos sobre isso, entre outros assuntos, entre meditação, em técnicas que a gente pode fazer para nos melhorar. Vou dar sempre bastante dica de aromaterapia em alguns vídeos, com algumas coisas que a gente possa fazer. Homeopatia eu não gosto de indicar, porque homeopatia realmente você tem que ter mais conhecimento e precisa de um profissional para te aconselhar, assim como você precisa de um médico na hora que você está lá na sua crise de cistite também, não é simplesmente ir na farmácia e se automedicar. Pessoal, até mais, é um prazer ter vocês aqui, me sigam aqui no YouTube, me sigam lá no Instagram, compartilhem o vídeo, espero que vocês tenham gostado.